Pode se sentar, querido. Aleluia. É uma honra estar aqui. Se não fosse pela Cristo, talvez eu não teria vindo aqui. Porque verdade. Dois motivos. Um, minha garganta infeccionada. Dois, a escola do clamor lá que está acontecendo exatamente agora, nesse momento. E eles mandam um abraço para vocês. Nós tentamos fazer uma união das escolas esse ano, mas não conseguimos data. Porque, né, Cris? Nós tentamos unir as escolas num culto, mas não conseguimos, porque a única data foi a data do casamento da Juliana, que é a tecladista nossa. E o ano que vem, você pode voltar. Amém? O quê? Isso é porque ele não é o pai da noiva, para pagar a festa. Amém, queridos. Vamos abrir em Samuel, 1 Samuel capítulo 1. Vamos orar em primeiro lugar. Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deseja sacudir essa nação. Esse é o desejo do teu coração, sacudir essa nação. Levanta aqui homens e mulheres, Senhor, que têm um coração de marcar, de fazer diferença, Senhor. De não simplesmente serem gerados por um breve momento e perderem o sentido da vida, Senhor. Mas nós oramos essa noite que o Senhor levante homens aqui e mulheres, que além da música, além de todo o talento que eles possam ter um coração de andar na tua presença e serem perfeitos. Andar na tua presença e ser perfeitos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, 1 Samuel capítulo 1, na realidade os primeiros capítulos de Samuel, fala sobre um grupo de pessoas que tem, entre aspas, sido a ênfase desses últimos dias. A Bíblia fala sobre uma geração chamada geração dos filhos de Eli. Não sei se você já estudou essa palavra na Bíblia, mas Eli era um sacerdote e Eli tinha filhos. E a Bíblia fala que os seus filhos, no versículo 12 do capítulo 2, diz assim: os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. Um pouco mais na frente fala que eles se prostituíam à porta da casa do Senhor. Não existia temor de Deus, não existia referência, não existia nem sequer compromisso, nem com o Pai, muito menos com o Senhor. E o que eu tenho visto esses dias é uma geração de pessoas um pouco parecidas com os filhos de Eli. Uma geração que se acostumou a andar na presença de Deus. Interessante é que o Eli era um sacerdote, e na realidade Eli representa os nossos ministros de louvor hoje, né? Os profetas, os ministros de louvor, aqueles que conduzem a presença de Deus. E muitas vezes nós geramos filhos que se acostumaram com a presença de Deus. Nós geramos filhos que pensam, porque andam do nosso lado, tem a unção que nós temos. Nós geramos pessoas que, além disso, queridos, brincam com Deus. Vira para o teu irmão do teu lado e diga: não brinca com Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Fala: Deus é real. E Deus é santo. Deus é santo. Se Deus é santo, se Deus é fiel e Ele é leal, o que acontece? Nós não podemos brincar com Deus. Os filhos de Eli se acostumaram. Sabe o que aconteceu com eles? Eles cresceram vendo o pai ministrar na casa do Senhor. O sacrifício que eles traziam era um sacrifício manco, que não agradava a Deus.
Queridos, hoje nós vivemos talvez uma crise na igreja, onde talvez você nunca tenha ouvido isso antes, mas hoje nós vivemos uma igreja dentro da igreja. Hoje nós vivemos uma igreja que quer a Deus dentro de uma igreja, na realidade, que está fazendo o que ela quer. Não existe hoje, se você olhar, muitas referências. Sabe o que é referência? Exemplos. 1 Pedro capítulo 5 fala que nós como pastores devemos ser exemplos para um rebanho e dar a nossa vida. Os filhos de Eli se tornaram então aqueles que se acostumaram com a presença de Deus. Vira para o teu irmão do teu lado e diga: você nunca pode se acostumar com a presença de Deus. Imagina que você ministra louvor na tua igreja. Ou você é um músico, ou você... Eu creio que a maioria das pessoas aqui são músicos. Você sabe as músicas que você vai cantar? Hoje existem as músicas proféticas. Então já não há tanta ordem assim. Mas você colocou e coloca muitas vezes uma... Como que eu posso dizer? Você coloca uma religiosidade até mesmo dentro do que nós chamamos mover profético. Porque a tendência do homem é se afastar da dependência de ouvir a Deus. A maior crise que nós temos na igreja hoje é porque a maioria das pessoas não conseguem ouvir a Deus. A maioria das pessoas não conseguem distinguir onde Deus está e onde Deus não está. A maioria das pessoas não sabem o som da presença de Deus e o som da sua própria alma. Vira para o teu irmão do teu lado e diga: se não ministre louvor com o seu próprio som, você precisa aprender a ouvir o som do céu e a liberar algo que venha de Deus. Os filhos de Eli, eles viram seu pai ministrando. Eles se acostumaram e aprenderam. Em um determinado momento a Bíblia fala que nasceu uma criança. No meio de uma geração daqueles que não querem, nasce Samuel. E a primeira coisa que Deus fez com Samuel foi ensinar Samuel a ouvir a Deus. A Bíblia fala que Samuel não conhecia Deus. Capítulo 2, versículo 18 diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor. Ele já estava ministrando ao Senhor, porém ele não conhecia o Senhor. Como é isso? Ele ministrava ao Senhor, mas ele não tinha intimidade com Deus. A Bíblia fala aqui no capítulo 2, versículo 18, que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Pouco a pouco, Samuel foi aprendendo a ouvir a voz de Deus. Vira para o teu irmão do teu lado e diz assim: como você sabe que Deus está no lugar e Deus não está no lugar? Eu quero ensinar algo para vocês aqui essa noite. Toda a igreja e todo culto tem uma chave. Fala para o teu irmão: chave. Chave. Todo lugar tem uma chave que deve ser aberta. Eu me lembro uma vez eu entrei numa igreja para ministrar e literalmente houve um espírito de roubo da presença de Deus. Eu sentei, o rapaz, houve um ciúmes tão grande que o rapaz mandou eu sentar e ele falou assim: você não vai ministrar, você tem 10 minutos. Eu falei: tudo bem. Liberdade nenhuma eu tinha. Mas você vai fazer o seguinte: você tem 20 minutos, aliás, 20 minutos para ministrar uma palavra e acabou. Pá. Eu sentei e o Espírito de Deus falou comigo: há uma chave neste lugar. Vira para o teu irmão e fala: há uma chave. Em qualquer culto, em qualquer igreja, qualquer cidade, qualquer pessoa, tem uma chave. Querido, quando você for ministrar louvor, a chave é ouvir a voz de Deus. Ouvir a Deus. Eu lembro que eu parei assim e tinha um... Quantos já foram naquelas igrejas que tem umas 50 cadeiras atrás assim? Que parece que tem tantão de pastores para fuzilar você. Qualquer coisa que você fizer de errado, eles vão puxar pelo pescoço e mandar de embora. Quantos já viram isso? Foi exatamente o que eu senti. Uma igreja enorme,
com umas 10 cadeiras atrás, para não ser exagerado. E todos olhando para mim, sabendo se eu ia ou não respeitar a ordem. E eu comecei, Senhor, qual é a chave? Um segredo para você, queridos. Pergunte a Deus, que Ele vai falar. Muitos de nós queremos copiar pessoas. Queremos ser clones evangélicos. Você viu a Cris ministrar, você me viu ministrar, você viu o Fernandinho, cada um com uma característica diferente, uma identidade diferente, porque você é você. Você não tem que ser Cris, você não tem que ser Ricardo, você não tem que ser Cirilo, David, você não tem que ser ninguém, você tem que ser você. Fala, você tem que ser você. Mas preste atenção, sendo você, na unção que Deus tem para você, Deus tem uma chave para você. Isso é que faz toda a diferença. Toda a diferença é feita aí. Eu lembro que eu parei, abri a Bíblia, vi um versículo, Deus falou, fecha a Bíblia e começa a me perguntar, qual é a chave? Naquele momento eu fiquei pregando, mas eu estava pregando assim, eu estava pregando para as pessoas, na realidade a minha mente estava em Deus. Eu estava aqui e lá, perguntando, Deus, qual é a chave que vai romper? Qual é a chave? Qual é a chave? De repente, fala comigo, de repente, como está em Atos capítulo 2, de repente, Deus apareceu. O Espírito de Deus chegou para mim e disse assim, há uma manipulação tão grande neste lugar. Há um controle tão grande, mas ao mesmo tempo eu não posso passar por cima da autoridade deste lugar. Então Deus falou comigo assim, você vai pregar, ao mesmo tempo que você pregar, você vai virar para trás, pegar a Bíblia e vai pedir a concordância de todos que estão no sinédrio atrás de você. Eu pregava 5 minutos, virava para trás, falava, vocês concordam, pastores? O que vocês acham disso? Assim foi por 20 minutos. Quando nós terminamos 20 minutos, queridos, não tinha uma pessoa em pé naquele lugar. Os céus foram rasgados, os pastores chorando, desesperados. Eu falei, vocês querem terminar o culto agora? Tom, pelo amor de Deus, continua. Aplauda o Senhor, queridos. A minha pergunta essa noite é, vocês querem ser ministros de louvor ou vocês querem ser profetas que tocam e cantam, ministram na casa do Senhor? Essa é a pergunta. Sabe por quê, queridos? É muito fácil você ter um talento. Isso foi dado por Deus a você. Deus te deu um talento. Deus te deu uma capacidade de compor, uma capacidade de tocar, de cantar, de ministrar. Mas você responde a Deus com a sua integridade. Você responde a Deus com a sua dependência de Deus. Essa é a sua resposta para Deus. Com todos os seus talentos, você chega para Deus dizendo assim, Senhor, eu sacrifico os meus talentos a Ti, porque sem Ti eu nada posso fazer. E Deus está procurando esse tipo de ministros, porque são muito poucos. Vou repetir, são muito poucas pessoas que sabendo tocar, sabendo cantar, sabendo compor, ainda tem a humildade de ir para Deus e falar, Senhor, eu não sou nada. Eu não sei nada. Não faço nada. São poucos. A maioria das pessoas, queridos, desculpa, mas eu estou vendo algo tão... Como que eu posso dizer? Eu não estou sendo pessimista, muito pelo contrário, estou sendo realista. Existe hoje uma crise no nosso meio, que é a crise da integridade, mas muito além da crise da integridade, existe a crise da independência de Deus. É uma crise onde as pessoas se recusam a depender de Deus. É uma crise onde as pessoas se recusam a sacrificar.
Não se fala mais sobre sacrifício. Fala-se sobre elogios. E o Senhor quer formar em você uma nova mentalidade de dependência de Deus. Eu subi aqui, eu ia pregar outra coisa. Eu sou assim. Estava com a mensagem preparadinha ali. Eu subi aqui, Deus falou comigo. Fala com eles. Que eles precisam aprender a ouvir a minha voz.